Pedagoga, coach de inteligência emocional, vai trazer para nós agora novas descobertas do ser humano nesse mundo tão transtornado, tão envolto a muitas turbulências. Ela é a Lisley Vendramin. Tudo bom, Lisley? Tudo ótimo. Tranquilo? Você é de Porto Alegre. Eu sou paulista e moro em Porto Alegre. É uma paulista que mora aqui em Porto Alegre. Uma paulucha. E o que seria uma coach de inteligência emocional? Especializada em atletas, gente. Olha só que legal isso. Como assim especializado? O teu foco trabalha só com atletas ou não? Não. Na verdade, a minha formação de base, eu sou pedagoga. Durante 30 e poucos anos eu atuei, nós tínhamos escola com minha família. E na vida toda eu passei com educação. E depois de um certo tempo eu decidi inovar. Fui para São Paulo e aí lá eu descobri o coaching, teve toda uma trajetória. E o coaching é treinamento. Treinamento mental, emocional. E por que inteligência emocional? Porque inteligência emocional te ajuda a entender e dominar a sua emoção e também saber se relacionar com a emoção do outro. Tem inteligência emocional, quer dizer que a gente consegue lidar com a própria emoção, com os próprios pensamentos e também quando está no relacionamento com alguém, seja ele qual for, tu consegue lidar melhor com isso. E esse teu foco em atletas é porque tu está dedicando mais nessa área. Não, aí o foco com atletas vem depois, agora há pouco tempo, fiz uma formação no atleta campeão, especificamente para trabalhar com atletas técnicos e treinadores. Aí esse é um despertar que eu tive, me fascinou muito, uma conversa informal que eu tive com um técnico de um time bem importante aqui de Porto Alegre, e eu percebi a importância de ter um trabalho... Qual time? O Inter. Ah, o Inter. Um time bem importante, segundo ela, né? Algumas pessoas discordam, mas enfim. Então, eu acho e eu me apaixonei por essa temática, comecei a estudar e fui parar no Atleta Campeão, e aí fiz uma formação e trabalho ajudando atletas e técnicos e treinadores a desenvolver um foco, não só foco, né? Mas ter alta performance, estado de flow, enfim, ajudar a pessoa naquilo que ela precisa para ter o resultado que ela quer. Ela usa alguns termos assim que a gente vai entender o que é. Estado de flow, essas coisas tudo a gente... Alta concentração. A gente vai tirar as dúvidas com ela. Mas o nosso programa, Lisley, o nome do programa é Tempo de Recomeçar. E a gente tem até uma externa que passou aí no primeiro bloco, falando muito sobre isso. A gente foi às ruas perguntando para as pessoas se, em meio à pandemia, teve realmente essa busca maior por se encontrar, por se reinventar, para se recomeçar em alguns aspectos da vida, seja ela social ou até mesmo financeiro, as suas próprias vidas e tal. O tempo de recomeçar, por que é tempo de recomeçar? Por que tu acha que as pessoas estão procurando alguma coisa, até mesmo com a religião, procurando mais igreja, procurando mais Deus? Porque tu concorda com isso, em princípio? A primeira pergunta, né, que eu te faço é essa. Se tu concorda com isso, e se tu concorda, por que tu acha que as pessoas estão buscando tentar se reinventar e o quanto isso é importante hoje em dia? Bem, a gente sabe que esse tempo de pandemia todo mundo ficou mais fechado em casa, fechado mais com os seus, né, com poucas pessoas e muitas pessoas também morando sozinhas. Nesse momento, quando a gente fica mais fechado, mentalmente a gente já pensa assim, isso é um tempo de casulo, é um tempo de se olhar. A maioria das pessoas reclamava de não ter tempo para nada na vida, e nesse momento se abre muito tempo. E tempo para conviver, tempo para se olhar e tempo para ressignificar coisas. Então, eu acredito que essa busca que tu está me trazendo, sim, eu concordo, e eu acho que tem muito a ver com a espiritualidade, busca pela espiritualidade, por entender o seu próprio momento, entender a sua emoção, porque é uma pandemia não só com o Covid, mas é uma pandemia de depressão, de ansiedade, de outras causas, que não é o caso do meu trabalho, porque eu não trabalho com saúde mental, eu trabalho com treinamento mental. E aí eu percebo nas pessoas essa busca, esse desejo de encontrar algo novo, porque saiu de uma rotina muito grande, precisa se estabelecer, eu estou me olhando, não estou entendendo o que está acontecendo aqui dentro, eu preciso recomeçar, reiniciar, dar um start novo, apertar um play na minha vida, daquilo que realmente faz sentido para mim. Mas isso deu um pouco de pânico nas pessoas, né? Porque elas estão enxergando mais a si mesmas, né?
seu interior e também, no caso de casais, por exemplo, enxergando coisas que não tinha visto antes, inclusive de si, né? Agora, falaste aí de religião, religiosidade é outra coisa, né? Fala um pouquinho para nós sobre isso aí. Então, religião, como tu mesmo sempre fala, né, é religar-se a Deus. Quando eu falo de espiritualidade, a busca é por um desenvolvimento espiritual, não necessariamente ligado a uma religião. É um desenvolvimento onde é ela com o planeta, é ela com as pessoas, é ela com a sua crença, com os animais, enfim, com o ambiente e com aquilo que ela acredita. Não necessariamente ser uma religião específica, mas com o Criador, com Deus e com tudo que há no ambiente dela. Mas você não tem um pouco de necessidade de ter contato com a criação, por exemplo, que a gente estava falando, mas a gente não pode sair em pandemia, agora que está liberando um pouco mais, mas em pandemia, como é que as pessoas iam sair para ter esse contato com a natureza, com o verde, com o mar, coisas assim, se elas não estavam... É isso que você estava dizendo, que podia aumentar até o grau de ansiedade, de depressão, porque as pessoas estavam enclausuradas mesmo. Enclausuradas, tendo que lidar com coisas que não estavam acostumadas e às vezes nem sabiam que estava ali, né? E aí essas pessoas se descobriram. E o que elas acharam? Descobriram o que de si mesmas? Na verdade, Luciano, o que acontece é assim, não é que elas descobriram, porque existe uma infinidade, a gente poderia falar um dia inteiro aqui sobre perfis, né? Perfil comportamental, temperamento, enfim, a gente vai vendo o tipo de pessoa, tem vários tipos de pessoas e vários tipos de problemas e situações. Como eu te disse, eu não lido com a questão psicológica, né? Eu venho mais de um treino mental. Então, o que eu posso te dizer disso, que é um perfil que a gente vê? As pessoas começaram a buscar através da internet, que é algo que se abriu muito, inclusive faço um trabalho direcionado dentro da internet, para ajudar as pessoas a fazer o processo de autoconhecimento, de se perceber nesse momento de vida. E aí sim, buscar algo que faça sentido para ela, tem a ver com a essência dela. Bom, a Liz, ela trabalha dando consultas, é isso? Chama um processo, né? O que seria esse treinamento? Tu treina a pessoa como? Como é que funciona? Como é que funciona o teu trabalho? Como é que faz? Eu tenho um treinamento para atletas, né? Que aí são 10 sessões onde a gente trabalha, por exemplo, o coração de campeão, ou quando o atleta precisa desenvolver mais foco, mais alta performance, ou acreditar nele mais, ou agora, pós-pandemia, todo mundo sem treinar. Então tem que voltar à rotina de treinos, como que está o mental dela nesse momento. Ela precisa, às vezes, ou ele precisa, desse apoio, desse aporte. Então o treinamento mental traz o quê? Ferramentas, técnicas em que a pessoa consegue, o atleta consegue se ver nesse processo e conquistar aquilo que ele mais quer, né? Que o momento do atleta, é a excelência, mas o momento que o atleta está ali se divertindo, sendo feliz com a escolha dele. E aí tu ajuda, então, ensina ou ajuda a despertar as potências que a pessoa já tem, né? O treino mental é conhecer a mente, como ela funciona, e fazer com que isso possa ajudar ela a conquistar o que ela deseja. Tem um método que a Lisley desenvolveu ou criou? Fala um pouco mais sobre isso. Tem toda uma questão do latim e tal, que é uma área que eu gosto muito, Coraticum, né? O Coraticum, ele é para a inteligência emocional, ele é para o público que eu atendo já há mais tempo, há 6 anos. O que é o Coraticum? Eu estava em busca de um nome que fizesse sentido para o meu trabalho, que falasse sobre aquilo que eu sentia no meu coração, a minha própria transformação, aquilo que fez sentido na minha vida e que tivesse a ver com o trabalho que eu faço com as pessoas. E fui buscando e encontrei esse nome Coraticum, que vem do latim, que quer dizer coragem de agir com o coração. E, para mim, isso tem o sentido de coragem de ser quem você é. Né? Então, eu trabalho com autoconhecimento, eu trabalho com potencializar as pessoas, ajudar elas a conhecer de verdade aquilo que ela tem de melhor. E tornar isso uma potência na vida dela. E aí, sim, a gente serve as pessoas com aquilo que a gente tem de melhor. Né? Então, quanto mais você se potencializa, mais você vai servir e ser feliz com aquilo. Esse é o meu trabalho. Impressionante, né? Gostei disso. E aí treina o pessoal, então, a descobrir suas potencialidades. Ali no latim, o pós-romano ali, já tinha essa questão é muito associado. O que vem do coração é da alma, né? Que o pessoal associa muito. Trabalhar com a alma, então. E isso aumenta a autoestima também. Essa questão da autoestima também é uma questão importante, né? Os atletas nem se fala, se tiver com autoestima baixa, não ganha nada, eu acho. Não ganha, não. E as pessoas, assim, vamos falar um pouquinho de perfil. A pessoa chega lá,
te procura mais, assim? Quais o que mais tem no teu consultório? O que eles mais buscam, assim? É autoestima mesmo ou tem algum outro caso que possa falar para nós aqui? A maior parte das pessoas que chegam tem dois perfis, né? De atleta é um perfil e de inteligência emocional é outro. Na inteligência emocional, que é do método corático, as pessoas chegam para mim desacreditadas. Eu gosto de dizer assim, é como se fosse uma foto que ficou no sol e vai se desbotando. Então ela começa a perder aquela relação com ela mesma, aquele conhecimento sobre quem ela é, a conexão com a criança interior dela, e a partir disso começa a ouvir vozes externas. Aquilo que ela ouviu quando era pequena, começa a validar, coisas que não são dela de verdade. Então, o que o processo de autoconhecimento faz? Faz você se olhar, voltar a acreditar e enxergar essas potências, coisa que às vezes está escondido, ou abafado, ou simplesmente esquecido num cantinho, nas nossas malas emocionais. Então, o que o autoconhecimento faz? Ativa isso, faz a pessoa ver e acreditar. E eu tenho muitos relatos de pessoas que me ligam, isso que eu já atendi há 2, 3 anos atrás, que me ligam até hoje para contar conquistas. Por quê? A partir do momento que você ativa, eu falo que o processo de autoconhecimento, ele acontece durante um período de 3 meses, mais ou menos, em média. Mas é a partir daí que tudo começa a acontecer. Não é durante o processo. Não existe assim, começou o processo, quando termina está tudo ok. Não. Tu faz um processo de ativação e quando termina, e durante o processo mesmo, vão acontecendo coisas. Coisas o quê? Que eu vou reconhecendo e tendo coragem de fazer. Coragem de assumir que gosto, assumir que quero, parar de dizer sim para todos e para tudo. Parar de dizer sim para todos. Fala mais, como é que é? Fala para si. Tem gente que fala sim para tudo, é isso? E é ruim isso, Elisa? Por que as pessoas dizem sim para tudo e por que isso é ruim, né? E quando tu diz sim para tudo, tu diz não para ti o tempo inteiro. Isso não é só na educação dos filhos, não, né? Não. Tem pessoas que dizem sim para tudo. Amigo, né? vem pedir um favor, essas coisas. Então, a pessoa tem uma agenda planejada e qualquer um que chega desmonta essa agenda. Ou ela não tem coragem de desagradar porque acha que deixa de ser amada. Então, tem uma infinidade de coisas aí. Nós falamos da emoção. Tem uma série de coisas que complementam. O que aconteceu com ela quando era pequena, coisa que a gente não entra, mas, por exemplo, crenças limitantes, que a pessoa tem, carrega, e nesse momento a gente tem que olhar para essa crença, desconstruir, construir uma nova no lugar, para potencializar. E essas pessoas, falou que não trabalha com essa área, mas da saúde mental, né? Mas chegam pessoas com, no mínimo, aí uma fragilidade, digamos, mental, né? Para ti. Tá? Quando eu percebo que a pessoa tem um objetivo, o que o coaching faz? O objetivo, ele tem um ponto de partida, o ponto A para chegar no ponto B, um lugar onde ela quer chegar. E dentro disso a gente faz o passo a passo. Muitas vezes a pessoa não sabe qual é o ponto que ela quer. A maioria não sabe. A maioria, né? A maioria não sabe. Então, nessa conversa, a gente descobre o estado atual dela para o estado desejado e aí a gente monta um plano de ação. Mas quando eu percebo que a pessoa tem uma questão emocional, eu peço para ela ser encaminhada também para uma terapia, paralelamente. Eu não atendo a questão emocional. Já percebe, Já, às vezes, eu percebo só na terceira sessão, né? Então, tu ali dá uma carga na pessoa, a pessoa já... Mas e como é que funciona assim? Faz exercícios? Como é que a pessoa acaba se encontrando? Claro, tem todo um método, mas ela se achou. Eu gosto da área de humanas, por exemplo, e eu estava trabalhando uma coisa nada a ver. E eu me descobri um excelente cozinheiro, por exemplo. E era uma coisa que eu sempre quis ter e nunca fiz. Descobri. Tá, e depois? Porque não oscila essa questão mental da pessoa? Oscila. O que tu está me Eu trazendo... tenho que estar sempre dando... o que tu está me trazendo seria um processo de coaching para alguém que quer fazer uma mudança profissional, né? Foi o que eu fiz também na minha vida. Tu fala de tempo de recomeçar. Próximo bloco nós vamos falar sobre a vida. Então, tempo de recomeçar. E isso quer dizer que as pessoas elas recomeçam na própria vida numa nova profissão. Mas prazerosa às vezes, porque não é só questão de trocar a profissão, mas ela se encontrou mais numa outra profissão, de repente ela estava infeliz numa outra. E uma frase bem conhecida, quando tu trabalha com o que tu ama, tu não está trabalhando, não é trabalho, né? É o que acontece comigo. Então, assim, quando tu está tendo prazer, a pessoa
Mas isso aí, tem muita gente que te procura mudando de profissão, além de ti, que nós vamos falar daqui a pouco também. Olha, não é um número grande de pessoas que me procuram para isso. O que mais me procuram é, estou perdida, estou com medo, estou angustiada, não sei o que fazer, preciso de ajuda para me reencontrar, né, não necessariamente profissionalmente, às vezes é relacionamento. Os objetivos são vários, mas na verdade, no fundo, é a partir de um processo de autoconhecimento que a pessoa começa esse desenvolvimento, seja a área que for. Gente, nós vamos para um intervalo agora, nós vamos voltar no próximo bloco, continuar aqui esse papo com a Lisley, e ela vai dar os caminhos. Ela vai dizer se você se encontra assim, ou daquele jeito, ou do outro jeito, vai dizer para você como é que você pode despertar esse caminho, ela vai dar a receita agora aqui, mágica, vai dar a receita dela mágica aqui, como você pode recomeçar, ou seja, qual é o tempo de recomeçar, ela vai dar essa resposta para nós aqui, falar um pouco da vida pessoal dela e um pouco mais da profissional também. O programa Tempo de Recomeçar, e nós estamos aqui conversando com ela, que é pedagoga, a coach na área emocional, também para atletas. Ela é a Lizy Vendramin. Ela está falando conosco aqui sobre vários aspectos, inclusive desse mundo atual aí de tempo de recomeçar. Venho a calhar o trabalho dela com o nosso programa, porque ela está vivendo, ela vivencia diariamente, né? Acredito que sim, né, Lizy, diariamente, com pessoas que procuram ela nesse meio dessa pandemia, como ela mesma disse, e não é só a pandemia da saúde, do Covid, né, mas também de autoconhecimento, de se entender num contexto mundial, questão de profissão também, que nós vamos falar, questão pessoal, familiar, tudo. Então ela tem essa vivência direta e diária, acredito. Me fala um pouquinho dos teus atendimentos. Eles estão sendo presenciais e à distância também. Ela vai deixar também, vai estar passando aqui embaixo depois, os contatos da Lisley, que é bem interessante, as redes sociais. Ela tem uma live toda segunda-feira no Instagram, né, Lisley? Isso. Que é bem interessante tu acompanhar. É bem solto, é bem descontraído. Tem pessoas que têm medo, de repente, ali na live, vão ver o que eu estou comentando e podem me julgar, alguma coisa assim. Deve ser comum a pessoa ter um pouco de vergonha no começo, mas é bem legal você conferir, vai estar aqui embaixo já no nosso monitor aqui, no seu vídeo, vai estar os contatos dela aqui, caso você queira aí uma ajuda profissional da Lisley. Lisley, o teu contato, teu trabalho hoje, atendimento, mais ou menos eu já sei o que tu vai dizer, que nada substitui o presencial, né? Mas como é que está lidando com isso? As pessoas sentiram muito a dificuldade dessa distância de se abrir mais por causa da pandemia, justamente por não estar presencial ali, frente a frente contigo ou não? Quando começou a pandemia, eu tenho uma sala no centro de Porto Alegre e eu atendia algumas pessoas ali, não estava atendendo ninguém no online, não tinha esse atendimento. Então, essas pessoas que já estavam no presencial, elas sentiram muito o baque, a diferença. Mas as outras pessoas, quando eu comecei a atender no online, é tranquilo. É muito tranquilo. Como tu mesmo trouxe aí, eu acredito que o presencial é muito mais palpável. Eu gosto do presencial. Eu me sinto muito melhor no presencial. Mas a pandemia nos trouxe isso e aí eu acabei desenvolvendo técnicas e ferramentas para isso e tem dado muito resultado. A Lisley, como falou para nós aqui, ela é pedagoga, né? A formação dela é na pedagogia, então ela tem uma carga, uma experiência muito grande na questão de educação. Mas ela deu uma deixazinha aqui para nós no bloco passado, de que inclusive ela teve que se reinventar. A vida pessoal dela teve que literalmente ela teve que se reinventar. Tempo de recomeçar. Também teve que se reciclar, transformar. Como é que foi todo esse processo? Pode contar para nós como é que foi essa questão pessoal para tu chegar a sair da pedagogia ou não saiu totalmente? Ou saiu totalmente. Sim. Como é que foi essa mudança total? Assim? É interessante essa tua pergunta, porque... Muito obrigado. Pô, agora fiquei bem feliz. Que legal. Alguma eu acertei. Bom, enfim. Porque justamente eu lido com o recomeçar das pessoas, né? E só consigo lidar hoje com o recomeçar das pessoas porque eu recomecei na minha vida. Eu sei a dor que é e sei o amor e a delícia que é. Eu sei as duas coisas, eu sei as duas pontas, de quando a gente está perdido e de quando a gente se encontra. Eu amava o que eu fazia. Eu fiz pedagogia, a minha família teve escola durante 35 anos,
E eu trabalhei a maior parte do tempo com educação infantil, depois ensino fundamental, supervisora e gerindo toda a empresa e tal. Mas eu senti nesse momento que encerrou um ciclo na minha vida. E decidi ir para São Paulo, no interior onde mora meu pai. Mas mesmo gostando do que fazia? Amando. Olha Eu sempre só. fui muito apaixonada pelo meu trabalho. Assim, Mas muito. o que deu esse... Eu estava com alguns conflitos internos, estava fazendo algumas questões internas, perguntas para mim mesma, de que alguma coisa não estava mais fazendo sentido, e trabalho em família não estava fazendo sentido, embora minha família seja assim, a minha base, seja meu tudo, eu sentia que eu precisava fazer algo mais. Eu sentia que algo me chamava para uma outra questão. Isso tu está falando de espiritualidade, da questão teológica do teu ser ou filosófica? Eu acho que... De repente ali o Sócrates, o Platão estavam no teu ouvido também para refletir, se perguntar muita coisa. Né? Eu acho que foi uma coisa sistêmica, acho que foi no meu todo, assim, tanto espiritual, emocional, psicológico, emocional, a psique está sempre ali, mas também física, porque eu fui para São Paulo, no interior de São Paulo. Eu saí de uma capital, fui para o interior de São Paulo, morar eu e a minha filha. Né? O meu pai me deu todo um aporte, meu pai apostou, nós montamos um bistrô na Tureba, e eu acreditava que aquilo era ajudar as pessoas. Porém, eu percebia que... Através da alimentação. Através da alimentação, de mudança de mente, já pensaram em mudança mental. Por quê? Porque se tu tem uma alimentação que não te nutre, né? Pensando em células, em hormônios, em tudo, tu fica com defasagens, adoece, e o emocional adoece. Olha que legal isso, hein? A alimentação, ela transforma tudo o teu ser. Por isso que o meu trabalho tem muito a ver com estilo de vida também. E aí isso me remeteu a atletas também. Então está tudo interligado. E nesse lugar, eu acreditava que poderia ajudar as pessoas a ter um estilo de vida melhor. Porém, a busca delas era por o que tu me trouxe aqui. O que tu tem que resolve? Qual é a cápsula? Tinha cápsulas, né? O que tu tem aí que me ajuda a melhorar a minha vida? E nada é mágico, né? Foi uma pergunta eu deixei aí no ar, no bloco anterior, qual é a mágica que ela usa. Não tem mágica. Não existe mágica, existe processo, existe afeto, existe amor por si mesmo, entrega, mudança, transformação, renovação. Existe prestar atenção, existe pagar um preço alto para se olhar, porque esse preço alto vai te trazer a recompensa maior da vida, que é ser feliz, né? Ser feliz com aquilo que você é, que reencontrar contigo mesmo é a coisa mais gostosa que tem no planeta. É muito maravilhoso. É se encontrar. Se encontrar o seu propósito, encontrar quem você é. E eu não estou falando de propósito esse que é vendido aí, não estou falando disso, estou falando de chamado de alma, que foi o que aconteceu comigo. Quando tu disse assim, trabalho, quando a pessoa descobre o que gosta de fazer, ama o seu chamado, tu não sente que está trabalhando. Eu passo horas na frente de uma pessoa e não sinto nem cansaço, eu amo o que eu faço. Prazeroso mesmo. Muito prazeroso. E como foi que eu descobri isso? Né? Quando eu comecei de novo, eu disse, nossa, fiz um baita investimento aqui e não sinto que estou ajudando as pessoas. Porque aquilo... Tu continuou com essa inquietação. E aí eu Achava que descobri... podia fazer mais coisa para as pessoas. Exatamente. E não era aquilo que eu podia fazer. Aquilo não estava fazendo a diferença que eu queria fazer. Aí eu descobri o coaching, que é o treinamento, né? E a partir de então eu fui a São Paulo, fiz um curso em São Paulo sobre coaching, me tornei uma coach e comecei a trabalhar. Vim para Porto Alegre, aí casualmente voltei para Porto Alegre, fechei minha empresa lá, voltei para cá e voltei para escolas. Porque eu estava fazendo uma transição de carreira. Mas eu ia para as escolas e o que eu mais ouvia, eu via as pessoas e não queria ajudar elas pedagogicamente, eu queria ajudar elas na vida delas. Sim. E aí eu percebi que eu ouvi isso de uma funcionária de uma das escolas que eu trabalhava. Leslie, tu é muito mais coaching na nossa escola do que pedagoga. E a partir daquele dia eu tomei uma decisão. A partir de hoje eu sou só aquilo que eu decidi fazer. Larguei as escolas, enfrentei uma barra financeira naquele momento. Sim, eu ia perguntar isso. Porque eu não tinha estrutura ainda nenhuma. Uma amiga minha que é também coach aqui em Porto Alegre, a gente foi junto, ela me convidou para ir para uma sala, essa que eu atendo no centro. E comecei a fazer, passei um ano bem esgoelado, um ano bem difícil. Mas hoje eu estou realizada, estou muito feliz, não troco, estou muito feliz. É legal porque aí vem um método também, né? Falando do coração, algumas vezes, é a questão da coragem, né? Tem que ter muita coragem para fazer uma atitude dessa também.
Eu acho que, eu penso assim, tu me corrige, as pessoas que te procuram também, falta coragem para elas dar essa mudada, essa reinventada. E tu meio que direciona, potencializa algumas coisas que a pessoa já tem, né? Você estava falando sobre isso também, que tu sempre foi uma coach, então, né? A gente descobre isso na caminhada. Que aquilo já era teu. Aquilo tu já fazia e nem percebia que fazia. E aí que a gente duvida muito nesse momento, porque é tão fácil para a pessoa fazer, é tão gostoso, tão prazeroso, que a gente começa a duvidar. Será que é isso mesmo? Porque, nossa, eu sempre fiz. E tu costuma contar a tua experiência, porque tu viveu isso, né? Dependendo do caso, isso muda muito, Tu sabe? acaba mostrando que tu mesmo fez isso, então fala com mais propriedade, eu acho, né? Porque O método é sobre a minha mudança. O método foi a experiência que eu vivi e depois testei nos atendimentos, com autorização das pessoas. E eu nunca recebi uma pessoa que não saiu de lá transformada. Nunca. Pode ser, às vezes, naquele momento, uma pequena transformação, mas até hoje eu percebo pessoas que voltam para fazer o segundo processo, terceiro processo, porque querem mudanças em outras áreas. Porque o coaching, eu faço 12 sessões. A gente tem o ponto A, como eu falei, o estado desejado, onde eu quero chegar, e a gente traz ferramentas. Descobrir. E aí, durante esse processo, a gente traz ferramentas técnicas que ajudam, então, a fazer a mudança do mindset, que é isso que tu fala da coragem. Sair do medo para a coragem. E coragem não é ausência de medo, e sim fazer apesar do medo. Enfrentar. Tornar aquele medo, que é natural do ser humano, é uma emoção natural e necessária para o ser humano. Que trava muitas vezes a pessoa, né? O medo O excesso do medo. Tem pessoas que vivem a vida inteira com medo e não se realizam por causa disso também, né? E isso é uma coisa que tu está trazendo muito importante, porque a gente vê quantas pessoas, no fim da vida, pensando, se eu tivesse feito, e se, né? Essa pergunta em si é muito dolorida. Então, e se você, nesse momento, está vivendo um momento de dor e de dúvida, sai da dúvida. Como que a gente sai da dúvida? Começando a agir em movimento, buscar ajuda. Admitindo que precisa, nesse momento de ajuda. Os fortes são mais difíceis de admitir que precisam de ajuda. Eu sempre fui a forte, a guerreira. E eu tive que deixar a mão da minha guerreira para trazer a minha verdadeira essência. Porque de um lado existia uma guerreira e de outro uma menina frágil. Frágil, que então ou eu não acreditava ou era muito forte. E, na verdade, a gente precisa juntar todos os nossos erros e ser aquilo que realmente foi talhado. Baixar um pouco a guarda, que é para dar uma... Pedir colo, se precisa, pedir ajuda de um profissional. Não adianta conversar com a vizinha, porque a vizinha não tem a técnica certa. Tem que buscar o profissional. Se é no campo da emoção, um psicólogo. Se é um objetivo que você quer atingir, como, por exemplo, em busca, eu gasto muito, quero melhorar minha forma de pensar com relação a dinheiro. Eu repito relacionamentos abusivos, quero parar com isso, quero mudar meu mindset. Ou no caso de técnicos e treinadores que precisam estar melhor, numa comunicação melhor consigo mesmo, para ter uma comunicação melhor com aquilo que eles fazem. Né? Então, ser mais certeiro, ter alta performance. Então, é muito diferente um trabalho do outro. Tá? Se eu for falar de atletas e técnicos, é uma coisa totalmente diferente do que eu faço com inteligência emocional. Mas também tem medos, também tem angústia, também tem decepções. São humanos. O atleta, são humanos, né? Agora, tu falaste aí da questão do ser, o ser para a filosofia, tem um módulo na faculdade sobre o ser, que o ser não existe, né? Ora, se eu fizesse, se existisse o ser, a gente nem estava aqui, porque estava em outro caminho, já não existia aquele anterior. Então, as pessoas se cobram muito por causa que deveriam ter feito isso, deveria ter feito isso. É comum, eu acho, ouvir isso aí, né? A dúvida, e junto com o medo, faz a pessoa travar. Né? E a dúvida é duvidar de si mesmo, não acreditar em si. Para mim, a palavra acreditar e coragem, elas caminham junto. Né? Porque ter consciência de si mesmo, das minhas limitações, mas principalmente dos meus pontos fortes, me ajuda a caminhar. Agora, se eu fico sempre no e se, na dúvida e não acreditar, e no medo, isso trava, bloqueia, te mantém num lugar cativo. E eu gosto de dizer, a gente se torna um zumbi. A gente para de fazer a nossa jornada, se torna um zumbi, não vive, não experiencia, não degusta a vida. Está preso num lugar onde tu não está morto, mas também não está vivo. Só está existindo, mas respira. Só respira. A Lízia eu conheço há alguns anos já, só uma experiência pessoal aqui. Eu conheço a Lízia na área de educação, há um tempo atrás, já conheço ela, e ela tem uma característica muito legal, que é o humor. Eu acho que o senso de humor é uma das coisas que move a mim,
particularmente me move e eu acho bem interessante isso. E é interessante que ela fala algumas palavras, tipo mindset, o coach, né? Tem uma mística em cima de coachings aí, que os coaches são aqueles que levantam, vão fazer ginástica, vamos levantar, olha para o parceiro do lado, abraça a árvore, essas coisas, tem esse tipo de coisa, ou é mística? Ou, deve ter algum coach que faz esse tipo de coisa, abraça a planta lá na rua, Tem. pega um peixinho, beija ele, joga de novo no mar, bota os pés na areia, tem essas coisas. Tem. A gente sabe que tem, todas as áreas tem, né? Existiu um período que eu duvidei de usar esse título de coaching, porque... Tem um preconceito? Tem um preconceito gigante. Na área empresarial tem bastante. Muito, em todas as áreas tem. Coach, mais um coach, e vai falar de motivação, essa que a gente vai lá, motiva, dali 3 dias está morto de novo. Não é disso que a gente está falando. Né? Transformação, ressignificação, voltar a viver, tem muito mais a ver com processo real, né? Um processo verdadeiro. E não esse motivacional, apesar de que a motivação é muito importante, ela não pode ser só motivacional, né? E tem que haver mudança. Quando eu falo mindset, é um tipo mental, é o padrão mental. Mudar o padrão mental. São as expressões que os coaches usam, né? Gente, a Lise vai olhar para você na sua casa agora, que está, porventura, vendo esse programa e se sentindo assim, travado. Ela vai falar para você por que é tempo de recomeçar. Gostaria, Lise, por gentileza, para nós terminar nosso papo aqui, nossa conversa, já te agradecendo, os contatos da Lise, então, todos aqui no seu vídeo, para você entrar em contato e mergulhar nesse mundo que é tão maravilhoso de se descobrir, buscar a felicidade, né, que é o que interessa hoje em dia, né? A Lise vai falar para você por que é tempo de recomeçar. Por favor, Lise. Todos os dias você tem 24 horas para dar o play na sua vida. Quando a gente acorda de manhã, a nossa mente está limpa. Nesse momento, você pode instalar no seu drive mental as palavras, os sentimentos, as emoções e a conexão que você quer para o seu dia. Isso é só uma ferramenta, mas isso muda a nossa vida, a nossa mente. Se você quer uma mudança de verdade e real, aposte nisso. Pare de duvidar, pare de ter medo. Ou vai com medo mesmo, desenvolva sua coragem. Mas não deixe de fazer alguma coisa por você. A autorresponsabilidade é assumir o comando da sua vida, assumir que é você que é responsável. Quem vai te dar colo é você, mas você precisa descobrir que é possível, como eu descobri. Como muitas pessoas que eu atendi e atendo descobrem e são gratas por isso. Eu amo o meu trabalho por essas vidas transformadas, a começar pela minha. Eu vivo um processo, não é que eu mudei e agora está tudo ok. Não, eu vivo um processo de mudança. Então, ao acordar, eu posso te dizer, coloca no seu drive mental aquilo que faz sentido. Faça como o bambu. Ele demora muito tempo para a semente brotar, mas depois que brota, ele cresce em 6 meses. Então, tem coisas que às vezes a gente não enxerga as mudanças, mas elas são necessárias. E você pode fazer isso. Eu fiz, muitos fizeram. Você também pode fazer. E com isso, com essas palavras, nós terminamos aqui a nossa conversa. Alice, te agradecendo imensamente por esse bate-papo. Acho que foi